Por 9 segundos meu coração parou. 9 segundos em que a linha no monitor ficou reta e o alarme soou uma nota definitiva que eu não estava pronto para ouvir. Quando meus olhos se abriram de novo, não foram meus filhos que eu vi. Foi um único pedaço de papel, dobrado de forma impecável sobre a mesinha de rodinhas ao lado da minha cama. O bilhete dizia: "Fomos para o Caribe por 10 dias. Espero que você esteja melhor quando a gente voltar." Era só isso. Nenhuma chamada perdida, nenhuma flor murcha, nenhuma mão para apertar, apenas um itinerário. Se você gosta de histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de onde você está assistindo. Eu me senti oco, um homem mantido de pé por esparadrapos. Uma pulseira fina de plástico tinha desbotado uma faixa pálida na pele do meu pulso. O fundo da minha garganta tinha gosto de moeda velha. As pontas da cânula de oxigênio puxavam minhas narinas toda vez que eu ousava respirar fundo. Escolhi não respirar fundo. Um enfermeiro se movia com a graça silenciosa que todos os melhores enfermeiros parecem possuir. Em seu crachá se lia Davi, o plástico arranhado por centenas de turnos apressados. Ele verificou o gotejamento do meu soro, fez um pequeno ajuste em um tubo e me disse para descansar um pouco. Disse que eu tinha dado um belo susto em todo mundo. Deixei meu olhar vagar em direção ao bilhete e pensei uma frase que se tornaria minha companheira silenciosa por semanas. Nem em todos eles. Ele puxou o cobertor fino até meu peito, ajeitando-o com o cuidado de quem fecha um livro que não quer danificar. Então, ele deslizou para trás da cortina, e o bip constante da máquina avançou para preencher o espaço que ele havia deixado. Comecei a contar as placas do teto, porque números são limpos, e a ordem é um conforto quando o mundo abandona sua própria lógica. 66 placas no total. 2 estavam amareladas como marfim antigo, e uma tinha uma fissura fina que se afastava da grade de metal, como se o próprio teto tivesse pensado em se abrir, mas decidido contra no último segundo. Tentei me lembrar do momento preciso em que a escuridão me envolveu. Lembrei-me da sensação logo antes, uma batida surda no fundo do meu peito, como uma porta pesada se fechando no final de um corredor longo e vazio, seguida pelo som de passos se afastando. Uma corrente de ar frio de uma ventilação serpenteava pela minha pele. A UTI tem um jeito de esticar o tempo, prendendo-o como um espécime sob vidro. O amanhecer chegou como uma mão, levantando lentamente uma persiana. O corredor além do meu quarto clareou. Os passos dispersos do turno da noite se transformaram no ritmo determinado do dia. Vozes subiam e desciam em murmúrios suaves e profissionais. Uma técnica de enfermagem entrou, amarrando um garrote roxo no meu braço e me pedindo para fechar a mão. Suas palavras eram suaves e firmes. "Você vai se curar. Só pode levar mais tempo do que você gostaria." A agulha deslizou para fora, uma bola de algodão foi pressionada e por um momento fugaz a vida pareceu administrável novamente. Davi voltou com um pequeno copo de papel com água. Sua gentileza, uma presença silenciosa que não exigia respostas. Ele colocou o copo ao lado do bilhete dobrado, como se fossem 2 parentes distantes, forçados a dividir uma mesa em um velório. Ele me disse que o médico passaria para sua visita em breve, que meus sinais vitais estavam se estabilizando. Perguntou se eu queria que abrisse as persianas. Eu disse que sim. Minha voz era um ruído seco, como um pé se arrastando no cascalho. Ele puxou a corda e o sol da manhã entrou, iluminando as partículas de poeira que dançavam nos feixes dourados de luz, como memórias que se recusavam a assentar. Lá embaixo, os jardins do hospital se moviam em um ritmo lento e deliberado. As pessoas caminhavam com um senso de propósito que parecia estranho e emprestado. O gramado, além da entrada principal, era de um verde artificialmente vibrante para o final do inverno, uma cor induzida à existência por irrigadores e uma programação rígida. Quando ele saiu, o silêncio no quarto voltou, desta vez assumindo a forma de um visitante silencioso que se sentou na cadeira ao lado da minha cama e simplesmente observou. Meus olhos encontraram o bilhete novamente. A caligrafia era apressada. A dobra era limpa, não havia borrões de uma mão que tivesse pausado, que tivesse hesitado antes de partir. Pensei em todos os bilhetes que escrevi para meus filhos em pedaços de papel quando eram pequenos.
Volte para o jantar. Não se esqueça das chuteiras. Boa sorte na prova. Eu deixava esses bilhetes na bancada da cozinha, dentro de suas lancheiras, porque as palavras podem guardar seu lugar no mundo quando você não pode estar lá. Pensei nisso enquanto encarava o pequeno pedaço de papel dobrado que fingia ser um substituto para o amor. Tentei fazer uma lista na minha cabeça do que ainda importava. Inspirar. Expirar. O bip metronômico da máquina que concordava em manter a contagem comigo, a dor persistente aninhada entre minhas costelas, um inquilino indesejado sem intenção de pagar aluguel, a borda áspera do cobertor arranhando meu cotovelo. Um hospital é apenas uma coleção de pequenos e persistentes desconfortos, uma sinfonia de irritações projetada para lembrá-lo de que você, de fato, ainda está aqui. Eu os aceitei um por um, como contas atrasadas sobre uma mesa. Então, deixei meu olhar vagar. A curva de plástico da máscara de oxigênio, meu próprio rosto refletido nela, distorcido e incompleto. Desviei o olhar antes de ter que admitir o quão preciso aquilo era. Um capelão passou, sua voz suave, uma prancheta na mão. Ele perguntou se eu queria conversar. Eu disse que tinha esgotado minhas palavras por enquanto. Ele assentiu e deixou um pequeno cartão com uma cruz simples. Ficou na bandeja ao lado do bilhete de férias, duas ideias opostas que não conseguiam encontrar um terreno comum. Uma mulher com um crachá de planejamento de alta visitou mais tarde, armada com um maço de panfletos. Entrega de refeições, barras de apoio, serviços domiciliares. Ela perguntou sobre meu sistema de apoio familiar, seus olhos nos meus enquanto sua caneta pairava sobre uma caixa de seleção em seu formulário. Observei a caneta fazer sua marca. Paciente indica apoio limitado em casa. Ela pousou a mão no meu antebraço e ofereceu a mesma frase vazia que os adultos usam quando querem lhe dar mais esperança do que eles mesmos podem carregar. Você vai superar isso. Só leva tempo. Agradeci, porque a gentileza ainda conta, mesmo quando é construída com frases pré-aprovadas. Ao anoitecer, a ala se acomodou em um ritmo diferente. Portas se fechavam com um suspiro, carrinhos rolavam suavemente pelos corredores. Os monitores mantinham suas conversas silenciosas e codificadas. O ar-condicionado exalava a um ritmo constante, fazendo a cortina ao lado da minha cama tremer como um velho hesitando na beira de um lago frio em que nadava quando menino. Na esquina, ouvi Davi atender um telefone em um tom abafado. Ele disse meu sobrenome, seguido da palavra estabilizado. Ele disse consciente. Fez uma pergunta, pausou e então soltou um suspiro pelo nariz. Um som que me disse que ele tinha acabado de oferecer uma ponte e visto alguém se recusar a atravessá-la. O telefone clicou de volta no gancho. As máquinas continuaram sua canção de uma nota só. Quando dormi, imagens tremeluziam em minha mente como um antigo projetor de slides. Um pier de madeira em um lago cinzento. Minhocas se contorcendo em uma lata de café. O cheiro persistente de gasolina em meus dedos enquanto eu trabalhava no motor do barco, quando o sol ainda era um boato no horizonte. Helena estava parada na porta de tela, uma mancha de farinha na bochecha e um sorriso que poderia suavizar o dia mais difícil. A bússola antiga que o pai dela me deu no dia do nosso casamento. Ela a pressionou em minha mão e me disse para navegar com amor, não com medo. Eu ri e prometi a ela que cuidaria dos meninos e do financiamento e das goteiras e de todas as outras malditas coisas que tentam te desancorar se você desviar o olhar por uma estação a mais. Acordei por volta das 3 da manhã com um alarme baixo, que uma enfermeira silenciou com dedos práticos e gentis. Ela ajustou um sensor no meu peito e me disse que eu estava melhor do que provavelmente me sentia. Escolhi acreditar nela, porque às vezes um estranho é o único que pode te entregar uma verdade pela qual você não precisa pagar. Ela desapareceu tão rápido quanto apareceu, puxada de volta pela maré implacável da escala do hospital. Fiquei ali no silêncio profundo que pertence apenas a corredores vazios e vastos estacionamentos desertos. Olhei para o cartão do capelão com sua cruz e olhei para o bilhete dobrado dos meus filhos e os arrumei lado a lado em minha mente. Não toquei em nenhum dos dois. Minhas mãos continham mais história do que eu poderia suportar naquele momento. Amanhã chegou com uma enfermeira prática, abrindo as cortinas, e um fisioterapeuta respiratório que parecia um nadador que aprendeu a prender a respiração pelos outros.
O cardiologista chegou com uma pequena comitiva e o hábito profissional de usar o nós majestático. Nós estamos animados. Nós continuaremos a monitorar. Nós esperamos uma melhora constante. Ele disse que os números estavam melhores. Ele disse que eu tinha assustado todo mundo. A expressão no meu rosto deve ter me traído porque ele olhou para o bilhete na bandeja. Eu apenas disse: obrigado. As palavras pareceram uma moeda rara que eu ainda tinha no bolso, uma que ninguém conseguiu tirar de mim ainda. Eles me moveram para um quarto diferente, um com uma janela que oferecia uma fatia do céu. Uma linha fina e rosa se estendia pelo horizonte, como um único fio passado por um botão, um ponto que você espera que segure. Observei as pessoas no estacionamento abaixo, movendo-se com propósito, carregando cafés que soltavam vapor como pequenas e tolerantes tempestades. Quando você está doente, o mundo lá fora parece um filme filmado na velocidade errada do obturador. Um motorista abrindo a porta de um carro, uma mãe segurando a mão de seu filho pequeno, um homem de terno checando o celular como se o aparelho lhe devesse mais tempo do que dava ao resto de nós. Eu queria ser qualquer um deles, porque nenhum deles tinha um bilhete na mesa de cabeceira que transformava um pai em um item de uma lista de tarefas. Davi entrou com uma bacia de água morna e me ajudou a lavar o rosto, da mesma forma que um filho ajuda o pai quando os anos tornaram suas mãos menos firmes. Ele o fez sem um pingo de pena. Pena é um casaco que nunca serve direito. Ele perguntou se eu queria tentar me sentar. Movemo-nos devagar, o mundo se inclinando de uma forma que me deu um novo respeito pela gravidade. Uma velha amiga que sempre insiste em ter a última palavra. Sentei-me, respirei e esperei a tontura passar. Ele falou sobre o tempo, como se o tempo e eu tivéssemos assuntos importantes a retomar em breve. Foi uma gentileza que não lhe custou nada, mas me comprou 1 minuto de dignidade. Mais tarde, uma voluntária empurrou um carrinho carregado de livros de bolso gastos, pequenos quebra-cabeças e uma tigela de balas de hortelã em papéis vermelhos que faziam barulho. Ela perguntou se eu queria um livro. Eu disse a ela que preferia pegar emprestado um relógio que fizesse tic-tac um pouco mais devagar. Ela riu. O tipo de risada que vem de alguém que já ouviu a tristeza disfarçada de humor mais vezes do que pode contar e ainda se recusa a mostrar-lhe a porta. Ela deixou uma bala de hortelã ao lado do bilhete e me disse que eu poderia pegar outra se saísse de lá antes do jantar. Prometi que faria o meu melhor para cumprir o prazo dela. O dia se arrastou. Um técnico conectou um novo monitor ao meu peito, avisando que o adesivo poderia coçar. É assim que você sabe que está vivendo de novo, disse ele. A comida chegou em uma bandeja que estava se esforçando ao máximo para ser uma refeição. Empurrei um garfo nas vagens e comi, porque o corpo mantém seu próprio registro e não se importa com sua opinião sobre a culinária hospitalar. Um faxineiro de uniforme azul entrou e limpou o chão com movimentos silenciosos e uniformes. Ele cantarolava uma melodia que não consegui identificar. Ele me deu um aceno de cabeça. O tipo de respeito de trabalhador que eu reconhecia de décadas em canteiros de obras. Ele tinha um trabalho a fazer, e eu também. E nós dois os fizemos como homens que entendiam o custo de deixar as coisas para lá. No final da tarde, pedi a Davi um pedaço de papel. Ele perguntou se eu estava escrevendo uma carta. Estou escrevendo uma lista, eu disse. Ele trouxe um pequeno bloco de notas e uma caneta com uma tampa azul que clicava com um som satisfatório, me lembrando de todas as tediosas reuniões de diretoria que eu havia suportado e esquecido. Na linha de cima, escrevi o inventário mais simples que pude pensar. Escrevi meu nome, a data e a palavra fôlego. Adicionei mais 3 palavras abaixo: força, honestidade, tempo. Deixei um espaço deliberado entre cada palavra, como se o próprio vazio pudesse atuar como argamassa. Olhei para o bilhete dos meus filhos. Copiei as palavras exatas que eles haviam escrito. Fomos para o Caribe por 10 dias. Espero que você esteja melhor quando a gente voltar. Pousei a caneta e deixei a tinta secar na página. Em algum momento, perto da noite, o céu realizou seu truque de mágica diário e silencioso, suavizando as bordas da cidade em formas vagas e gentis. As luzes do estacionamento piscaram uma a uma, como pensamentos cuidadosamente considerados. Fechei os olhos e ouvi o som do ar sendo circulado por uma máquina que não exigia gratidão para continuar seu trabalho.
As pessoas falam sobre epifanias como se fossem eventos barulhentos e avassaladores, como tempestades. A minha chegou silenciosamente, como um homem se sentando depois de perceber que a discussão que ele vinha evitando já havia sido resolvida sem ele. Eu não ia pedir nada às pessoas que deixaram aquele bilhete. Eu não ia explicar a elas que pais são os homens que seguram lanternas debaixo dos carros, que esperam nas arquibancadas em noites frias, que fingem não ouvir quando a voz de um menino falha porque está crescendo. Eu não me tornaria uma pessoa que implora por decência humana básica. Eu tinha um coração que aprendeu a encontrar seu ritmo novamente. Eu manteria meu próprio tempo com isso. Uma auxiliar trouxe minha medicação noturna em um pequeno copo de papel. Os comprimidos tinham a cor de uma calçada depois da chuva. Ela verificou minha pulseira e observou enquanto eu os engolia. Ela sorriu e me disse que o sono é um tipo de remédio que eles ainda não descobriram como cobrar. Eu disse a ela que aceitaria o máximo que pudesse. Ela saiu e o quarto se acomodou em um clima que pertence a televisões que foram desligadas e crianças que finalmente adormeceram no banco de trás na longa viagem para casa. Fiquei olhando para o bilhete sem piscar até meus olhos começarem a lacrimejar. Então deixei uma única lágrima cair, porque o sal é uma maneira de medir a perda e porque nunca acreditei que ser homem significava que você tinha que jogar fora os instrumentos que dizem a verdade. Enxuguei o rosto com as costas da mão e deixei o pequeno constrangimento do gesto passar por mim e desaparecer no lençol. Não deixou marca. Nem todas as marcas pedem permissão para ficar. Algumas são decentes o suficiente para partir por conta própria, uma vez que você aprendeu o que vieram ensinar. Há uma diferença entre estar sozinho e ser abandonado. Sozinho pode ser uma escolha. Pode ser uma cadeira na varanda na tranquila hora azul após o pôr do sol, com uma caneca que ainda guarda um pouco de calor. Abandono é uma subtração, um ato realizado por outros sem o seu consentimento. Fiquei ali e fiz a aritmética, 9 segundos emprestados de volta do esquecimento. Um bilhete que tentou transformar um pai em uma reflexão tardia. Um enfermeiro que continuou me chamando pelo meu sobrenome, como se as próprias sílabas merecessem respeito. Uma cidade fora da minha janela que não tinha ideia de que eu havia escapado e voltado. A matemática não batia, mas eu entendi a lição mesmo assim. Você não espera por pessoas que já praticaram a partida. Quando a enfermeira da noite veio verificar meus sinais vitais, perguntei se ela poderia me trazer a bússola que havia chegado ao hospital em um pequeno saco plástico com meus pertences pessoais. Ela me entregou gentilmente, da mesma forma que uma neta poderia entregar uma herança de família a um avô em quem confia para saber sua história. Pressionei o metal frio contra a palma da minha mão, depois contra o ponto sensível sobre meu externo onde a dor havia armado sua tenda. Abri a tampa de latão e ouvi o clique sutil, um som que pertencia a uma vida construída em longos turnos e promessas silenciosas. O som não brigava com o bip das máquinas ao meu redor. Ele mantinha seu próprio conselho. Eu entendi isso. O tempo é a única herança que ninguém pode vender debaixo do seu nariz, a menos que você os deixe medi-lo para você. Dormi melhor do que esperava. Quando acordei pouco antes do amanhecer, o quarto estava cheio daquela luz pálida e indecisa que faz tudo parecer temporário. As linhas no monitor traçavam suas pequenas colinas e vales familiares. O oxigênio fluindo pela cânula cheirava menos a máquina e mais a ar simples. Davi entrou com um sorriso que sugeria que as manhãs eram sua parte favorita do dia, porque sempre provavam que a noite estava errada. Ele me disse que a visita dos médicos seria cedo. Perguntou se eu queria as persianas abertas. Eu assenti. Ele puxou a corda e me colocou de volta no mundo. Fiz a ele uma pergunta que não planejava fazer a ninguém. Perguntei por quanto tempo as pessoas geralmente ficam com raiva antes de decidirem fazer algo a respeito. Ele parou por um segundo, do jeito que uma pessoa faz quando sabe que a resposta não é única para todos. Ele disse que alguns homens deixam a raiva se tornar uma cadeira em que se sentam até que a almofada se molde à sua forma. Outros se levantam enquanto a raiva ainda é nova e caminham em direção a qualquer coisa que não seja a cadeira. Ele me perguntou em voz baixa que tipo de homem eu achava que era. Eu disse que ainda não sabia. Ele assentiu, como se isso por si só fosse um tipo de saber. O café da manhã chegou sob uma cúpula de plástico que tentava prender o calor, mas só conseguia reter o vapor.
Comi tudo, porque seu corpo registrou uma queixa, e as regras existem por uma razão. Depois, peguei o bilhete e o segurei na mão. Não pesava muito. A maioria dos veredictos não pesa. Eles contam com um papel barato e a suposição de que você fará o trabalho pesado por eles. Coloquei-o ao lado do cartão do capelão e da bala de hortelã, que eu havia guardado como um menino tolo que ainda pensa que um pequeno doce pode consertar uma tarde ruim. Decidi então que guardaria o bilhete. Não como prova para mais ninguém, mas como uma pequena bússola que apontava para longe de onde veio. A planejadora de alta voltou com um novo conjunto de panfletos. Cuidados de saúde em casa, um serviço de transporte, uma lista de números para ligar se as escadas parecessem uma cordilheira. Ela perguntou se alguém estaria em casa para me receber. Eu disse que a porta conhecia meu nome e, por enquanto, isso seria suficiente. Ela parecia querer discutir, mas depois pensou melhor. Ela tocou as costas da minha mão e disse as palavras mais suaves que um estranho pode dizer a outro. Vou anotar o que importa. Ela o fez. E quando saiu, o quarto pareceu mais leve pelo peso de uma boa ação feita sem plateia. No momento em que me levaram de cadeira de rodas para o elevador, os corredores do hospital haviam adotado aquele ritmo acelerado do início da tarde. O cheiro de limpador de limão não conseguia mascarar completamente o cheiro mais antigo de doença e alvejante. O espelho do elevador me mostrou um homem cujo cabelo havia rarefeito durante o inverno e que aprendera muito sobre respiração. Eu não desgostava dele. Ele parecia o tipo de homem que contrataria caras que precisavam de uma segunda chance e cumpriria o cronograma de pagamento mesmo quando o fluxo de caixa estivesse apertado. Meu rosto tinha uma linha no canto da boca que Helena costumava pressionar com o polegar quando queria que eu me abrandasse. Não se abrandou. Não precisava. O motorista do transporte, um homem chamado Léo, cantarolou alguns compassos de uma música da qual não lembrava a letra. Ele perguntou sobre um jogo de futebol que eu já não acompanhava. Eu disse a ele que o placar não me importava como antes. Ele assentiu como um homem que havia perdido, encontrado e perdido novamente. Ele passou suavemente por um buraco que a prefeitura havia prometido consertar no verão passado. As janelas da van faziam o mundo parecer um filme de outra época. Observei a cidade passar como se estivesse recebendo uma nova licença para anotá-la. Paramos na farmácia. O técnico encheu uma sacola de papel branca com frascos de remédios que batiam uns nos outros como dentes soltos. Paguei com um cartão e um pouco de dinheiro, as diferentes texturas deles me ancorando. Dinheiro não é amor e não é respeito. Mas às vezes é a prova de que você existe em um mundo onde alguém tentou te apagar. De volta na van, segurei a sacola contra minhas costelas como um animal pequeno e confiante. Léo virou à esquerda, depois à direita, e as estradas começaram a curvar em direção ao bairro onde eu havia limpado neve, treinado na escolinha de futebol e ensinado um adolescente a dirigir um carro com câmbio manual sem queimar a embreagem. Quando viramos na minha rua, senti uma mudança dentro do meu peito que não era médica. As casas se alinhavam como dentes fiéis e sólidos. As varandas encaravam a luz da manhã como se esperassem boas notícias. Os gramados tentavam ser honestos. O ar tinha aquela nitidez limpa que adquire depois de uma chuva, mesmo quando não choveu. Léo estacionou no meio-fio e deu a volta para abrir a porta lateral. Ele carregou minha sacola até a varanda, um homem criado para considerar o peso que os outros carregam. Ele perguntou se eu precisava que ele me acompanhasse para dentro. Eu disse a ele que gostaria de colocar minha própria mão na maçaneta. Ele assentiu e recuou, observando sem pairar. Não vou cruzar aquele limiar ainda nesta narrativa. Essa parte da história vem depois, porque é onde a casa e eu teremos nossa primeira conversa de verdade. Por enquanto, terminarei onde este capítulo sempre esteve destinado a terminar. Em uma cama de hospital, em uma van, no espaço silencioso entre os dois, com um bilhete dobrado que tentou me ensinar o que significa família e falhou. Com uma bússola no bolso, sua agulha firme, como um professor que se recusa a levantar a voz. Com o entendimento de que a traição não precisa de um grande palco, ela pode fazer seu trabalho em uma única frase, escrita e deixada para trás. Mas também pode falhar quando um homem escolhe deixar o silêncio ser uma ponte e não uma cova.
Se você está ouvindo isso porque já esteve onde eu estive, vou lhe contar a única lição que vale a pena levar de um quarto cheio de máquinas. Não troque sua dignidade por um pedido de desculpas que nunca foi escrito para você. Respire. Leve o seu tempo. Pegue o papel que eles lhe deixaram e decida o que você construirá com ele. Alguns homens o amassam, alguns o emolduram. Eu o coloquei em um livro que nunca será queimado e virei a página. O primeiro som que minha casa fez não foi o de uma tábua do assoalho rangendo ou um cano gemendo. Foi o tic-tac silencioso da caixa da bússola contra minha camisa enquanto a van de transporte de Léo se afastava do meio-fio. Parecia mais pesada do que antes, do jeito que uma ferramenta familiar parece diferente depois de um longo inverno longe de suas mãos. Pressionei a palma da mão contra ela, o metal frio uma presença constante, e por um momento eu não era um homem com um fantasma de esparadrapos nos braços. Eu estava de volta a uma cozinha pintada de um tom de amarelo que Helena insistia que tornava as manhãs mais gentis. Ela estava parada perto da janela, empurrando a bússola para minha mão, inclinando a cabeça daquele jeito que fazia quando queria que uma promessa ficasse. Cuide deles, Arthur, ela dissera, a frase carregando um duplo sentido. Proteja-os e crie-os, guarde-os e ajude-os a crescer. Lembro-me de dizer a ela que entendia a diferença, que não confundiria prover com ser pai. Ela sorriu, o tipo de sorriso que uma pessoa dá quando espera profundamente que você esteja certo. A varanda cheirava a madeira úmida, embora não tivesse visto chuva há semanas. Fiquei por um momento no degrau de cima, com as duas mãos no corrimão, deixando minha respiração entrar e sair sem fazer alarde. Homens da minha idade aprendem a tratar a respiração com um certo respeito. A chave reserva ficava dentro de uma tartaruga de cerâmica debaixo do vaso de plantas. Aquela tartaruga tinha visto 2 meninos correndo de bicicleta pela garagem, uma mulher carregando compras e um homem consertando uma veneziana solta debaixo de uma chuva torrencial. Quando enfiei a mão no oco, onde sua carapaça costumava esconder um pequeno círculo de latão, meus dedos encontraram apenas um espaço vazio. Já conheci tipos piores de vazio, mas senti este da mesma forma. A porta da frente estava destrancada. A fechadura principal girou, mas a tranca de segurança não havia sido acionada. Lucas não se dera ao trabalho de trancá-la por dentro quando saiu. A casa pareceu exalar quando passei pela soleira. As casas respiram. Você pode ouvir no jeito que a madeira velha se assenta e os dutos limpam a garganta quando o aquecedor liga. Esta respiração era diferente. Cheirava a tinta nova tentando se passar por recomeço, mas falhou porque a verdade do que estava por baixo se recusou a ser coberta. Coloquei a sacola da farmácia na mesa de entrada e a bússola ao lado, uma declaração silenciosa para a casa de que falaríamos abertamente. A luz da tarde cortava o chão em retângulos longos e honestos, encontrando poeira da mesma forma que velhos amigos te encontram em um funeral. O tapete da sala de estar havia sido aspirado em linhas obsessivamente retas. O sofá estava encostado na parede em um ângulo que não fazia sentido para se viver, apenas para se mostrar. Ele encarava uma parede em branco que fora pintada de uma cor com um nome que você lê em uma paleta de tintas e esquece imediatamente. Céu de inverno, talvez, ou cinza pombo, nomes que tentam transformar o ar em uma mercadoria. Analisei tudo, pedaço por pedaço. A casa era uma mentira educada, almofadas novas que nunca conheceram uma cabeça humana. Uma manta jogada com a displicência calculada de um decorador. A mesa de centro estava limpa de marcas de água e de história, e em um aparador perto da janela, uma pilha de porta-retratos estava virada para baixo. Peguei-o de cima, sentindo o vidro se mover sob meus dedos. A moldura era simples, de madeira escura, do jeito que Helena gostava das coisas que não pediam desculpas por serem comuns. Quando o virei, uma rachadura em diagonal ia do canto inferior direito ao superior esquerdo. Uma linha branca e nítida cortando o rosto de um homem mais jovem e de uma mulher cujos olhos capturavam a luz como água cristalina. Nossa foto de casamento. Não em uma parede, em uma pilha. Uma pessoa poderia passar o dia todo inventando metáforas, mas esta não precisava de ajuda. Às vezes, uma rachadura é apenas uma rachadura, e às vezes é uma declaração final,
Há momentos que você manuseia como vidro frágil e há momentos que você precisa largar porque suas mãos não são fortes o suficiente e seu orgulho finalmente aprendeu a parar de fingir. Coloquei o porta-retrato de volta na pilha, meus dedos repousando sobre ele por um segundo. Não era uma oração, era apenas um hábito, uma maneira de dizer: eu vejo você e ainda sei seu nome. Olhei ao redor e vi o espaço vazio onde o grande quadro do lago esteve pendurado por 20 anos. A parede mantinha seu contorno pálido, como um carimbo desbotado. Os lugares se lembram do que importava. Se você deixar seus olhos aprenderem a ler os fantasmas. Entrei na cozinha e o leve eco me disse que algo estava faltando. Nossa cozinha sempre teve um som suave e desordenado, porque Helena acreditava que os cômodos precisavam de coisas que tilintassem e raspassem para fazer um dia parecer um dia. Havia banquetas novas e estéreis e uma fruteira cheia de limões sicilianos falsos e brilhantes. Mas a mesa era a mesma. A mesa não mentia. Ela guardava os sulcos de 2 meninos raspando seus garfos quando o brócolis era a única coisa entre eles e a sobremesa. Tinha a marca de queimado fraca da vez em que um foguete de brinquedo tombou e chamuscou o canto, um segredo que ninguém me contou até que a luz do sol de domingo o encontrou primeiro. Você aprende a verdade de uma família pelos danos que ela decide manter. Um panfleto de imobiliária estava no centro da mesa como um convidado confiante e não um convidado. Casa charmosa para uma jovem família. Não o peguei. Não tinha interesse em ler sobre minha própria vida descrita com adjetivos que nunca pagaram um financiamento. Em vez disso, fiquei parado e ouvi. É um truque que ensinei a jovens arquitetos em um canteiro de obras quando eles pensavam que poderiam consertar uma falha estrutural com otimismo. Fiquem parados, eu dizia. Deixem a construção dizer o que seus olhos se recusam a ver. A geladeira zumbia. A lava-louças havia sido usada e deixada aberta, a prateleira de cima puxada alguns centímetros para fora, como uma língua incerta de onde descansar. Na bancada, uma pilha organizada de canetas de uma financeira local estava perfeitamente alinhada com a borda do granito. Conheço o formato de uma caneta emprestada. É a ferramenta que te dão antes de começarem a pedir respostas. A memória entra sem bater. Vi Caio aos 6 anos, uma mancha de molho de pizza na bochecha, insistindo que podia contar até 100 sem parar, se apenas o deixássemos ficar acordado até tarde. Vi Lucas aos 10, memorizando o diagrama de fiação na parte interna da tampa de uma caixa de fusíveis, porque achava que os homens adultos eram mágicos e ele queria aprender o truque. Vi Helena nesta mesma pia, lavando uma forma de torta, me dizendo que a única coisa que realmente podemos dar aos nossos filhos é o nosso tempo. Todo o resto, ela dissera, é apenas embalagem. Ela secou as mãos e pressionou a palma da mão contra o meu peito, porque dizia que isso me ajudava a ouvir melhor. Cuide deles, Arthur. Eu disse a ela que não perderia a noção de qual de nós precisava de cuidados a qualquer momento. Ela me chamou de seu soldado teimoso, com um sorriso que transformou a palavra em um título que eu queria fazer por merecer. A casa agora parecia um estranho tentando se passar por um parente distante. A luminária antiga com a base lascada se fora, substituída por uma coisa elegante e moderna com um abajur que nunca toleraria um pingo de poeira. O canto onde eu guardava minha caixa de ferramentas agora abrigava uma escada decorativa com uma única manta perfeitamente dobrada sobre um degrau. Uma manta destinada a sugerir conforto em uma vida onde o conforto havia sido trocado por encenação. Caminhei pelo corredor lentamente, como um homem aprendendo um novo andar, e parei na porta do quarto que abrigava uma árvore de Natal todo dezembro desde que podíamos pagar por uma mais alta que um menino. O carpete ainda mostrava um círculo fraco onde o suporte da árvore costumava ficar. Não entrei. O luto brande um machado naquele quarto e decidi deixá-lo balançar no ar vazio desta vez. Quando você volta para casa depois de dias que começaram com alarmes de hospital, você não precisa de mais drama. Você precisa de honestidade. Abri o armário do corredor, onde guardávamos casacos, luvas e a caixa de pilhas sortidas que nunca tinha o tamanho que você precisava. Meu velho casaco de inverno,
O pesado manchado com um pouco de óleo de aquecedor estava dobrado na prateleira de cima. O cheiro de cedro e um toque da garagem ainda viviam em suas fibras. Alguém o havia medido para doação. Um saco plástico transparente estava ao lado dele como um comprador paciente. Peguei o casaco e deslizei os braços pelas mangas. O peso familiar se acomodou em meus ombros e por um segundo eu estava de volta a um quarto onde nós 4 dormíamos sob uma pilha de cobertores durante uma queda de energia, 2 pequenas cabeças sussurrando segredos que flutuavam do sono para os ouvidos de um pai. Este casaco não era para a caridade, era para o inverno. E era para manter uma promessa a uma versão de mim mesmo que carregou meninos adormecidos por um quarto porque seus pés estavam frios. Meu celular vibrou na bancada. Não o peguei. Em vez disso, encontrei a lata de metal onde Helena costumava guardar chaves extras, contas a pagar e os clipes de papel dourados que ela jurava terem uma aderência melhor que os prateados. Dentro estava o livro-caixa de couro onde eu anotava cada senha que não confiava à minha memória. A primeira página tinha o nome de Lucas, desenhado com a caligrafia cuidadosa de uma criança anos atrás, quando ele estava orgulhoso de me ensinar a combinar letras e números de uma forma que o banco aceitaria. Ele havia desenhado um pequeno rosto sorridente e torto ao lado do nome. Olhei para aquilo e decidi deixar aquele garotinho viver. Eu poderia manter desprezo e misericórdia no mesmo cômodo, desde que mantivesse a porta aberta e a janela entreaberta. Ambos ficam inquietos, ambos queimam oxigênio, ambos precisam de supervisão. Peguei o livro-caixa e a bússola e caminhei em direção ao quarto. A cama havia sido desfeita e refeita com um edredom que não nos pertencia. Era uma cama de hotel, projetada para não discutir com ninguém. Na cômoda, um vaso continha galhos secos que nunca deixariam cair suas folhas. Ao lado, uma pasta de manila estava aberta, como se alguém tivesse acabado de se afastar. Não olhei para dentro. Ainda não. O espelho sobre a cômoda mostrava um homem que reaprendera o formato de sua própria mandíbula. Meu cabelo havia afinado mais do que eu imaginava, mas meus olhos não haviam perdido sua insistência. Conheci homens que temem se ver em certas idades. Não sou um deles. Meu rosto é um livro-caixa próprio e foi mantido com cuidado decente. Coloquei a bússola na cômoda. Ela tic-taqueava suavemente como um velho amigo contando os minutos até o jantar. Sentei-me na beirada da cama e deixei meus ombros relaxarem. Um cardeal cantou na sebe lá fora e por um segundo pensei em quantas manhãs eu havia ignorado aquele mesmo chamado porque minha lista de tarefas era mais longa do que a cafeteira era rápida. Não aprendemos o que importa quando a vida é generosa. Aprendemos quando não conseguimos nos levantar sem planejar primeiro. As lições que te salvam tendem a ser aquelas que você teria jogado fora quando achava que estava ocupado demais. Ouvi passos no corredor. Não o passo pesado de um estranho, mas o arrastar cuidadoso de um filho que sabe quais tábuas do assoalho suspiram. Lucas apareceu na porta, um copo de café de papel na mão, seu nome rabiscado na lateral como um lembrete para um barista que o esqueceria 1 minuto depois. Ele parou abruptamente quando me viu. Por um momento, seu rosto passou por 3 expressões: surpresa, alívio, depois cálculo. Levantei-me e dei um leve aceno de cabeça, deixando o silêncio fazer o trabalho. Ele perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que precisava de tempo. Ele olhou para o copo e disse que poderia fazer compras, pegar a correspondência, buscar amostras de tinta. Eu disse que as compras seriam úteis. Ele disse que poderia voltar em 1 hora. Ele não encontrou meus olhos ao se virar para sair. A porta da frente se fechou e a casa começou a respirar em seu novo e estranho ritmo novamente. Sozinho de novo, abri a pasta de manila. Não me apressei. Pessoas que foram apressadas pela vida não devem velocidade de volta a ela. Os papéis estavam dispostos em uma ordem que pretendia parecer permissão. Listas de bens, números de contas, assinaturas. Passei o dedo sobre um selo de cartório em relevo e lembrei-me de um pequeno procedimento médico 2 anos atrás e da névoa de morfina que fez o mundo parecer ao mesmo tempo gentil e não confiável. Cuide deles, Arthur. Ressoou em minha cabeça então, também. Eu havia pensado que uma assinatura era uma corda útil,
Não havia percebido que poderia se tornar uma coleira se as mãos erradas segurassem a outra ponta. Fechei a pasta e a coloquei debaixo da cômoda, não porque tivesse medo dela, mas porque coisas pesadas não devem ser deixadas à vista. Fui para o escritório, que costumava abrigar minha mesa, uma superfície coberta de plantas baixas, contratos e fotografias de pontes e muros de contenção. Os tipos de projetos sobre os quais as pessoas passam de carro sem nunca pensar em quem mediu o vergalhão. A mesa se fora. Em seu lugar, uma poltrona de destaque estava com uma almofada que me aconselhava a relaxar. Sorri para mim mesmo, sem humor. Relaxar é uma palavra que as pessoas jogam em você quando querem que você pare de fazer perguntas. Coloquei a mão na parede onde a mesa costumava estar e senti a leve saliência de tinta que fora protegida pela madeira por todos aqueles anos. O quarto se lembrava de mim. Por enquanto, isso era o suficiente. Na garagem, o ar mudou novamente. Cheirava a óleo, a paras de grama e um verão que havia terminado 2 estações atrás. As ferramentas de jardinagem estavam encostadas na parede como velhos soldados aguardando ordens. Alguém tinha reorganizado minhas chaves de boca de um jeito que ficava bonito na foto, mas não tinha sentido prático. Eu as arrumei em 3 movimentos rápidos. A memória muscular se lembra do que a mente esquece quando está ocupada sobrevivendo. Na bancada de trabalho, havia um rascunho de um contrato de listagem com meu nome impresso na parte inferior. A linha da assinatura estava em branco, mas a intenção era clara. Não alimentei minha raiva. Deixei o papel de lado como um pedaço de madeira que poderia se tornar um degrau ou lenha. Nem toda ferramenta é para construir. Algumas são para queimar as pontes que você nunca deveria ter cruzado. Eu não estava pronto para decidir qual era o caso ainda. De volta à cozinha, fiz um chá. O café guardava uma memória que eu não queria provar. Enquanto a chaleira aquecia, abri a janela da cozinha e deixei o ar de março entrar. 2 meninos jogavam bola do outro lado da rua, gritando os nomes um do outro com a certeza que meus filhos um dia tiveram, a certeza de que o outro sempre responderia. Senti algo se soltar no meu peito. Não, perdão, ainda não. Apenas uma pequena mudança, como mover uma cadeira pesada 1 centímetro para que uma porta possa se abrir completamente. A dor é uma professora, se você parar de tratá-la como um inimigo. Ela se sentará e lhe dirá coisas, se você apenas mantiver a voz baixa e as mãos firmes. Levei minha caneca para a mesa. Ao lado do panfleto da imobiliária, havia um chaveiro com uma pequena casa de borracha, um brinde promocional de uma financeira. Rolei a borracha macia entre o polegar e o indicador. Ela aqueceu, depois esfriou. Coloquei-a de lado e deslizei o panfleto por baixo do livro-caixa. Alguns papéis você mantém por cima para se lembrar. Outros você coloca por baixo porque não está aqui para decorar seu luto. Você está aqui para medi-lo e depois decidir como usá-lo. A luz do fim de tarde faz uma coisa específica nesta casa. Ela se inclina sob o arco da sala de jantar e pousa em um trecho do chão que foi lixado e selado novamente 2 vezes, desde que os meninos eram pequenos. Eles aprenderam a dançar naquele quadrado de luz na véspera de Ano Novo, quando Helena fazia uma playlist de músicas de carros que nos levaram a lugares que não podíamos pagar para ficar. Ela os ensinou a deixar a batida atingir seus ombros, afundar em seus joelhos e rir de sua própria falta de jeito. Quanto mais velhos ficavam, mais devagar dançavam, até que pararam completamente e o quadrado no chão voltou a ser apenas madeira. Sentei-me e deixei aquele quadrado se encher de memória. A casa não discutiu, ofereceu detalhes, da mesma forma que um velho amigo oferece guardanapos extras em um piquenique. O cheiro do polidor de madeira que Helena usava uma vez por mês, fosse necessário ou não. A panela com um amassado que ela se recusava a jogar fora porque havia sobrevivido à vez em que o gato a derrubou do fogão. A porta da frente se fechou com um baque sólido que você podia ouvir até no quarto dos fundos. Senti a bússola no bolso da minha camisa. Atirei e dei uma volta lenta na corda. O som voltou para a casa e para mim de uma forma que não consigo explicar sem pedir que você se sente muito quieto e ouça comigo. Tique. Não era um comando, era uma permissão.
Quando Lucas voltou com as compras, ele ficou parado na porta por mais tempo do que uma pessoa precisa em março. Ele carregava 2 sacolas de papel e pigarreou. Peguei uma dele para evitar que suas mãos tremessem. Guardamos as coisas sem transformar a conversa em uma competição. Ele perguntou se eu gostei da nova pintura. Eu disse que a tinta é tão honesta quanto o que está cobrindo. Ele assentiu, o aceno de um homem que ouve palavras que não são altas e sabe que são mais pesadas do que as que ele veio preparado para dizer. Ele disse que Caio passaria mais tarde. Eu disse que estaria descansando. Ele disse que entendia, e a maneira como disse me fez pensar que não entendia, mas queria tentar. Às vezes, o presente mais generoso que você pode dar a um homem é uma frase que ele pode levar para casa e pensar a respeito sem perder a face. Eu lhe ofereci uma. A gente conversa quando nós 2 estivermos prontos para ouvir. Ele a pegou como se pega uma chave de boca de alguém que sabe o tamanho que você precisa porque trabalhou no mesmo motor por mais tempo que você. Ele saiu e eu tranquei a porta sem cerimônia. O sol se pôs mais baixo e a luz realizou seu último truque do dia. Aquele momento em que toda superfície se torna honesta e toda falha levanta a mão. Naquela honestidade, sentei-me na cadeira perto da janela e me permiti considerar o que eu vinha evitando desde a UTI. Eu sempre acreditei que amor mais esforço é igual a família, que se você comparecer aos jogos, priorizar o jantar, consertar o que quebra e manter a linha sobre mentiras, a matemática daria certo. Naquela cadeira, aprendi uma nova equação. Amor mais esforço mais limites é igual a dignidade. Sem o terceiro elemento, você está apenas rearranjando cadeiras em um barco que outra pessoa já está remando para o mar. Pensei nos homens da minha idade que me ligam de suas garagens, varandas e carros silenciosos, porque têm histórias que soam como a minha. Eles falam sobre abuso financeiro de idosos e como isso não começa com dinheiro, mas com um sentimento de direito. Eles querem saber se há uma maneira de virar a maré sem afogar seus próprios nomes em processos judiciais. Eu lhes digo que há o devido processo, e há defensores, e há cartas registradas, e há a comunidade, e há a lei. E depois há algo mais antigo que tudo isso, sua própria decisão de parar de ser processado. O quarto escureceu. Levantei-me e acendi a pequena luminária no canto. O abajur tornou a luz quente, da mesma forma que uma vela pode fazer uma refeição barata ter gosto de promessa. Voltei para a pilha de porta-retratos e peguei a foto do casamento novamente. Com cuidado, deslizei o vidro rachado para fora e limpei a poeira que se acumulara no canto. Coloquei a foto de volta na moldura, sem o vidro, e a coloquei na cômoda, onde a bússola pudesse tiquetaquear ao lado dela. Eu não tinha interesse em uma foto perfeita. Eu queria que o ar pudesse tocar o rosto dela. O corredor trouxe o som de uma porta de carro, depois vozes. Lucas e Caio. Eles falavam naquele tom baixo e contido que os homens usam quando estão tentando capitanear um navio afundando, sem deixar os passageiros sentirem o cheiro da fumaça. Seus passos pararam na porta da frente. Não me movi para encontrá-los, não porque quisesse ser dramático, mas porque aprendi que certos tipos de esperança não devem ser apressados. Deixei meus olhos encontrarem o quadrado de luz no chão novamente. Ele havia se desvanecido para uma linha fina, o tipo de linha que lhe diz que é hora de fechar as persianas ou sair e ficar no calor que se esvai e ser uma pessoa que sabe como terminar um dia. Escolhi ficar perto da janela e observar minha rua e encontrar sua noite. Um cachorro decidiu que o dia tinha sido ofensivo e contou tudo para o céu. Um adolescente de skate fugiu de algo que só ele podia ver. Um vizinho mais velho recolheu sua lixeira com a dignidade de um homem que decidiu viver o suficiente para ir ao aniversário de um neto que não se lembrará do bolo, mas se lembrará que um avô sorriu com o rosto inteiro. Pressionei a bússola contra a palma da mão, deixando seu ritmo discutir com os ritmos menores e incertos do meu peito, e vencer. Helena teria ficado ao meu lado e feito uma lista. Ela acreditava que listas podiam domesticar tempestades. Ela teria escrito o que sabemos, o que precisamos e quem somos. Não escrevo mais muitas listas. Eu construo andaimes, tiro o peso da viga danificada, escoro a parede e espero a estrutura curar. Homens da minha área sabem que apressar a cura é o mesmo que construir um colapso. Então eu fiquei ali e decidi que esta casa não seria minha armadilha e não seria meu palco, seria minha testemunha. A lua tomou seu lugar com uma autoridade casual.
Os meninos não tinham tocado a campainha, talvez estivessem discutindo na varanda, talvez estivessem praticando desculpas, talvez estivessem fazendo um novo plano com a mesma matemática antiga. Virei-me da janela e caminhei de volta para a cômoda, onde a foto e a bússola estavam como dois velhos amigos que conquistaram o direito de falar livremente. Coloquei as pontas dos dedos na madeira, fechei os olhos e fiz a única oração que conheço que não requer palavras. Eu disse a verdade ao quarto em silêncio. O passado é lindo quando eu o permito ser. O presente é honesto quando eu paro de fingir. O futuro será meu se eu me lembrar que limites não são muros. São portas com fechaduras, chaves e nomes. A luz do corredor passava por baixo da porta do quarto em uma faixa brilhante. Inclinei-me e peguei o casaco da cama, vestindo-o novamente. O tecido caiu bem, puxou meus ombros para um alinhamento melhor. Coloquei o livro-caixa de couro no bolso interno e a bússola ao lado. Tempo e memória, guardados perto do lugar que doeu e agora continha. Caminhei até a porta e coloquei a mão na maçaneta, o latão frio me firmando. Eu não ia me explicar esta noite. Eu ia ser eu mesmo. A casa mudou de forma e eu mudei com ela. Isso não é uma derrota. É como a vida te impede de se tornar um monumento a um ano que ninguém quer visitar. A luz do corredor passava por baixo da porta do quarto em uma faixa brilhante. Inclinei-me e peguei o casaco da cama, vestindo-o novamente. O tecido caiu bem. Puxou meus ombros para um alinhamento melhor. Coloquei o livro-caixa de couro no bolso interno e a bússola ao lado. Tempo e memória, guardados perto do lugar que doeu e agora continha. Caminhei até a porta e coloquei a mão na maçaneta, o latão frio me firmando. Eu não ia me explicar esta noite, eu ia ser eu mesmo. A casa mudou de forma e eu mudei com ela. Isso não é uma derrota. É como a vida te impede de se tornar um monumento a um ano que ninguém quer visitar. Eu sabia que precisaria de um advogado e precisaria de um plano. E precisaria me lembrar que a raiva ilumina um quarto, mas nunca o aquece. Eu sabia que não pagaria mais a conta deles pela minha própria anulação. Abri a porta para o corredor e a claridade me fez apertar os olhos. Em algum lugar perto da entrada, a luz da varanda acendeu porque Lucas havia trocado a lâmpada na semana passada e ajustado o temporizador errado. Essa pequena incompetência pareceu uma gentileza, prova de que mesmo homens que tramam ainda podem ser humanos. Respirei fundo e soltei o ar. O ar se moveu através de mim como uma promessa que eu pretendia cumprir. A bússola tiquetaqueava. A foto estava sem o vidro. O sofá encenado mantinha seu ângulo. A tinta nova tentava agir como história. A casa e eu tínhamos chegado a um acordo. Diríamos a verdade um ao outro, mesmo que ninguém mais quisesse ouvir ainda. E enquanto a última luz do dia deixava o chão e o quarto se acomodava em um silêncio mais profundo, entendi a lição que homens mais velhos sussurram uns aos outros em estacionamentos e salas de espera, quando ninguém mais está ouvindo. Memórias bonitas tornam a traição algo mais agudo, sim, mas também te transformam em uma pessoa que se recusa a viver de joelhos. Eu aprendera há muito tempo que as verdadeiras armadilhas da vida raramente parecem gaiolas, elas parecem convites, elas parecem documentos com margens alinhadas e fontes educadas. Elas parecem pedaços de papel que dizem poder em uma linha e proteção em outra. Naquela manhã, sentado na beirada da minha própria cama, em uma casa que não respirava mais em ritmo comigo, abri a pasta de Manila que havia deixado de lado na noite anterior. Eu esperava contas, talvez o orçamento de um empreiteiro, talvez nada. O que encontrei foi pior. Lá estava, uma pilha de papéis encimada por letras em negrito que diziam procuração de plenos poderes. Meu nome estava impresso de forma limpa no cabeçalho. Minha assinatura estava rabiscada na parte inferior. Passei o dedo pelo selo em relevo de um tabelião que provavelmente pensou estar testemunhando nada mais do que um pai dando a seus filhos uma pequena corda de ajuda. A memória voltou com o peso de um sedativo. Aquela pequena cirurgia 2 anos antes, a morfina ainda embaçando as bordas dos meus pensamentos. Lucas se inclinando sobre mim, sua voz cuidadosa, do jeito que a voz de um filho fica quando ele quer que a mão de seu pai se mova sem fazer perguntas. É só para o seguro, pai. Apenas uma precaução. Essa foi a história que ele me contou. Minha mão tremeu.
A assinatura carregava o rastro trêmulo de um homem tentando confiar no que deveria ter questionado. Deixei o papel descansar no meu colo. A página não gritava. Ela sussurrava. E aquele sussurro dizia mais do que a raiva jamais poderia. Por si só, era apenas um formulário, mas nas mãos de filhos ansiosos para se mover mais rápido que a batida do coração do pai, era um pé de cabra. Ele arrombou a fechadura de todas as escolhas que eu pensei que ainda eram minhas. Levei a pasta para a mesa da cozinha. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo da geladeira. Dispus os papéis, um por um, como evidências em uma mesa de tribunal. Decisões médicas, decisões financeiras, venda de propriedade. A lista continuava. Minha assinatura me encarava como uma testemunha que eu não podia desacreditar. Cada direito que pensei ter guardado com teimosia havia sido transferido em uma tarde em que os analgésicos borraram minhas defesas. Pensei nos anos que passei ensinando jovens arquitetos que as medidas não eram sugestões. 1 centímetro esquecido hoje se tornaria uma fundação rachada amanhã. E aqui estava eu, um homem que se orgulhava da precisão, olhando para o próprio nome assinado na linha pontilhada sem uma memória clara de ter concordado. Precisão desfeita pela confiança. Essa foi a medida mais cruel de todas. Lucas entrou da varanda com o som de um homem tentando parecer casual. Sua xícara de café ainda fumegava. Ele parou quando viu os papéis espalhados pela mesa. Seus olhos se moveram rápido demais, como uma pessoa procurando uma saída em uma sala com apenas uma porta. Ele pousou a xícara e pigarreou. Pai, a gente só estava tentando ser prático. As contas precisavam ser pagas. O hospital era caro. A gente não queria te sobrecarregar. Olhei para ele e deixei o silêncio falar. Prático. Essa foi a palavra que ele escolheu. E ela se sentou entre nós como um ladrão bem vestido. A praticidade já causou mais danos neste mundo do que a maldade declarada. Ela usa gravata. Ela sorri. Ela te diz que tudo está sob controle enquanto tira os móveis debaixo da sua vida. Lucas mudou de peso. Seus dedos tamborilaram na xícara. Ele disse de novo, mais baixo desta vez, como se a repetição pudesse transformar aquilo em verdade. Foi só prático. Pensei em Helena em nossos primeiros anos juntos, quando tínhamos que esticar cada real até ele implorar por misericórdia. Ela me disse uma vez que a praticidade era boa na hora de comprar batatas, mas nunca deveria decidir a forma da sua família. Quase sorri pensando naquilo. Quase. Juntei os papéis de volta na pasta e a fechei. A aba fez um som surdo, mais pesado do que o papel deveria. Uma armadilha não se fecha com um estrondo. Ela se assenta. Deslizei a pasta para a borda mais distante da mesa. Não escondida, apenas posta de lado para mais tarde, como madeira que eu cortaria quando a lâmina da serra estivesse mais afiada. Lucas perguntou se eu estava com raiva. A raiva é barata, gasta-se muito rápido e te deixa vazio quando você mais precisa de força. Eu disse a ele que precisava descansar. Ele assentiu rápido demais, um homem grato por deixar um tribunal sem uma sentença. Ele disse que passaria mais tarde, talvez trouxesse algo para o jantar. Seus passos se afastaram pelo corredor e saíram pela porta da frente. A casa exalou em alívio. Peguei o livro-caixa de couro no bolso do meu casaco. A capa estava gasta e lisa por anos de uso. Dentro estavam as senhas, as contas, os detalhes que eu sempre protegi. O rosto sorridente e torto de Lucas estava na primeira página, desenhado anos atrás. Aquele menino se fora, substituído por um homem que pensava que um pai era um inventário a ser gerenciado. Mas o livro-caixa ainda era meu. Minha mão ainda escrevia nele. Meu controle vivia ali, em tinta que ninguém podia forjar. Pensei em Davi, o enfermeiro da UTI, me dizendo que eu tinha assustado todo mundo. Ele não sabia que estava errado. As pessoas que deveriam ter medo de me perder estavam ocupadas reservando quartos com vista para o mar. A única pessoa que estava realmente assustada naquele hospital era eu, encarando um bilhete que dizia Caribe. O medo não é uma fraqueza quando te ensina em quem confiar. A pasta na mesa era um lembrete de que a traição nem sempre vem com vozes alteradas ou portas batendo. Às vezes ela vem em parágrafos arrumados e selos de cartório, vem em nome da eficiência, vem vestida de bom senso, e é desse tipo que você tem que vigiar mais de perto. Levantei-me e fui para a sala de estar. A pilha de porta-retratos ainda estava no chão.
Peguei outro, uma foto de Caio em sua formatura do ensino médio. Ele estava de pé, altivo, o cabelo torto, um sorriso rasgando seu rosto. Lembrei-me do jeito que ele me olhou naquele dia, como se eu tivesse construído o palco só para ele. Eu aplaudi até minhas palmas doerem. Eu acreditava que se um homem comparece, seus filhos se lembrarão. Coloquei a foto de volta no lugar, o vidro refletindo a sala que fora encenada para estranhos. Sentei-me na cadeira que estava virada para a parede em branco e pensei em como a traição muitas vezes se esconde nas letras miúdas. Homens da minha idade sabem disso melhor do que a maioria. Assinamos financiamentos, apólices de seguro e contratos com cláusulas escondidas nas margens. Sabemos como é fácil ignorar a única linha que te custa tudo. É por isso que eu mantinha o livro caixa. É por isso que eu sempre lia as coisas 2 vezes. E é por isso que eu não deixaria uma tarde nebulosa apagar uma vida inteira de vigilância. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Eu podia ouvir o relógio no corredor tic-taqueando em sincronia com a bússola no meu bolso. Tique, tique, 2 ritmos, um frágil, um firme. Levantei-me, deslizei a pasta para a gaveta de cima da minha mesa de cabeceira e a tranquei. Então, coloquei o livro-caixa em cima da mesa de cabeceira, onde minha mão pudesse encontrá-lo. Símbolos importam. Uma gaveta trancada me dizia que a armadilha era real. Um livro-caixa me dizia que a saída ainda me pertencia. Quando os homens falam de traição, eles geralmente imaginam violência ou gritos, mas a traição mais profunda vem vestida de razão. Um filho disse que era só prático, uma assinatura coletada em uma névoa, um documento dobrado ordenadamente em uma gaveta. Essa é a traição que corta mais fundo, porque te convence por um momento de que você concordou com sua própria anulação. Fiquei perto da janela enquanto o sol se movia do outro lado da rua. Crianças riam em um quintal, um cachorro latia e a vida continuava sem cerimônia. Percebi então que minha vingança não viria com raiva, viria com paciência. Viria lendo cada linha, guardando cada prova e deixando a praticidade se revelar como a fraude que realmente era. Pressionei a bússola na palma da mão até que suas bordas marcassem minha pele. O tempo sempre foi a única herança que importa. Helena estava certa sobre isso. Meus filhos podiam forjar meu nome, mas não podiam forjar meu batimento cardíaco. Não podiam forjar a maneira como o tempo mantém seu próprio registro. Quando a luz se desvaneceu, fechei as persianas e sentei-me novamente à mesa da cozinha. A pasta estava escondida agora, mas não esquecida. A traição não desaparece quando você a coloca em uma gaveta. Ela espera. E eu também esperaria, com uma bússola, um livro-caixa e uma paciência com a qual ninguém contava. Porque o homem mais perigoso não é aquele que grita, é aquele que espera em silêncio, medindo cada centímetro até o dia em que a própria verdade se torna pesada demais para ser ignorada. E esse dia já havia começado. A primeira vez que o iPad acendeu na bancada, quase o ignorei. O hábito me dizia que telas piscando pertencem a homens mais jovens, não a pais que ainda escreviam lembretes em cadernos espirais. Mas o hábito já me traíra uma vez quando assinei sem ler, quando confiei sem verificar. Então, estendi a mão sobre a bancada e toquei a borda da tela com os nós dos dedos. O vidro se iluminou e naquele momento aprendi que a traição tem muitos dialetos. Às vezes é uma assinatura forjada, às vezes é o silêncio ao lado da sua cama de hospital. E às vezes é uma mensagem entregue em letras limpas e sem serifa. A linha de assunto dizia: a casa vai para o mercado na segunda. Se o pai não estiver em casa, iniciar o processo de internação. O remetente era Mariana, sem saudação, sem pretexto, apenas negócios, escritos no tom de alguém agendando um serviço de carro ou encomendando móveis de jardim. Internação. Aquela palavra se alojou em mim como uma farpa. Hospitais falam sobre internação. Peritos de seguros falam sobre internação. Estranhos que processam estranhos usam essa palavra. Não família, não sangue. Não uma nora que uma vez beijou minha bochecha no Natal e me disse que era grata pela maneira como eu ensinara Caio a ser firme. Li a frase novamente, mais devagar desta vez. Se o pai não estiver em casa, as palavras presumiam minha ausência tão casualmente quanto o tempo presume que a chuva cairá. Não uma pergunta, não uma verificação.
uma declaração disfarçada de logística. O iPad brilhava na cozinha escura como uma testemunha sem lealdade. Mostrou-me a verdade sem se importar se eu a queria. Fiquei ali por um longo tempo, o zumbido da geladeira preenchendo o silêncio. Prático era a palavra de Lucas. Internação era a de Mariana, cada uma mais fria que a anterior. A traição usa camadas, como roupas de inverno. Quanto mais fundo você descasca, mais frio fica. Pousei o iPad e pressionei ambas as mãos na bancada. A pedra era fria e indiferente. Meu reflexo fantasmagórico me encarava da borda preta da tela. Um homem que sobrevivera a 9 segundos de nada, apenas para retornar a uma família que falava sobre ele em formulários de internação. Essa ironia deveria ter me quebrado. Em vez disso, me fortaleceu. Naquela noite, a casa estava quieta. Quieta demais. Lucas saíra com sua xícara de café. Caio ainda não havia voltado. As persianas estavam entreabertas, deixando entrar um quadrado de luz da rua que se espalhava pelo chão como um aviso. Sentei-me à mesa, o iPad ainda brilhando, a pasta com a procuração trancada, mas nunca fora de alcance. O livro-caixa ao meu lado como um batimento cardíaco que eu podia controlar. Perto da meia-noite, ouvi o som fraco de uma dobradiça de porta, do tipo que só reclama quando alguém se esforça demais para ser silencioso. Passos. Uma voz baixa, a voz de Caio, abafada pela meia parede entre o escritório e a cozinha. Ele estava ao telefone. Captei a forma de suas palavras, mesmo que as paredes tentassem retê-las. Ele disse a palavra estabilizado. Ele disse consciente agora. Ele disse, pensei que você talvez quisesse saber. E então uma pausa, longa o suficiente para sentir o gosto da rejeição do outro lado. Finalmente, ele suspirou pelo nariz, do jeito que Helena costumava fazer quando uma receita queimava. O telefone clicou no gancho. Fechei os olhos e o imaginei no corredor da UTI, falando naquele mesmo tom baixo, esperando que o outro lado da linha trouxesse alívio, apenas para encontrar desinteresse. Eu me perguntei para quem ele havia ligado. Lucas, muito provavelmente. Talvez Mariana. Quem quer que fosse, eles haviam pausado o suficiente para enviar uma mensagem mais clara do que qualquer frase. Minha sobrevivência era um inconveniente. Recostei-me na cadeira e deixei o silêncio voltar correndo após a ligação. As máquinas na UTI haviam cantado para mim uma vez. Agora a casa cantava sua própria canção. O aquecedor estalou. A geladeira iniciou seu ciclo. Um tic-tac fraco vinha do relógio do corredor. Cada som dizia o que as pessoas mais próximas a mim se recusaram a dizer. Você ainda está aqui. Pela manhã, o e-mail permanecia na tela como uma mancha. Li-o mais uma vez. Se o pai não estiver em casa, a palavra casa cortou mais fundo do que internação. Eles não estavam apenas me mudando para uma instituição. Estavam me tirando de mim mesmo. 2 quartos que Helena pintara com as próprias mãos. 2 sulcos na mesa de jantar, esculpidos por meninos que um dia acreditaram que seu pai poderia consertar qualquer coisa, da única prova restante de que eu fora mais do que um registro em um prontuário hospitalar. O ritmo daquela manhã desacelerou a um rastejar. Fiz café e ele tinha um gosto metálico, como o ar do hospital. Passei manteiga na torrada e mastiguei sem sentir o gosto. Sentei-me à mesa e encarei o quadrado de luz no tapete, até que ele se deslocou e mudou para outro cômodo, envelhecendo com as horas. A traição tem um jeito de distorcer o tempo. Segundos se esticam, minutos se arrastam. Você os conta não para medir o dia, mas para se lembrar de que ainda é você quem está contando. Lucas entrou no final da manhã com uma sacola de compras. Ele as colocou na bancada e perguntou se eu queria cereal ou ovos. Seu tom era cuidadoso, do jeito que os homens falam quando sentem que o chão sob seus pés mudou, mas ainda não sabem por quê. Eu disse que ovos estavam bons. Ele se ocupou no fogão, de costas, como se cozinhar para mim pudesse apagar a palavra internação. Não disse nada. O silêncio é mais pesado que a raiva quando usado corretamente. Ele encheu o ar com pequenas frases sobre o tempo, sobre o carro novo de um vizinho, sobre como o voo de Caio havia sido adiado novamente. Ele não mencionou o iPad, não mencionou o e-mail. Ele deslizou um prato na minha frente com mãos que tremiam mais do que uma panela quente poderia justificar. Peguei meu garfo e dei uma mordida. Os ovos estavam passados. Isso não era a traição, era apenas a vida.
mas o silêncio entre nós era um desfiladeiro, e ele sabia disso. Ele perguntou se eu queria que ele ficasse. Eu disse que não. Ele saiu de cabeça baixa. Quando a porta se fechou, afastei o prato. A fome não era a dor em mim. A perda era. Não a perda de comida ou conforto, ou mesmo da própria casa. A perda de reconhecimento. A perda do vínculo que deveria ter impedido uma frase como iniciar o processo de internação antes mesmo de ser digitada. Levei o iPad para o quarto e o coloquei ao lado da bússola. 2 símbolos de eras diferentes. Um tic-taqueava fielmente, carregando memória em cada balanço de sua agulha. O outro se iluminava com letras frias que reduziam um pai a um arquivo. Passado e presente, lado a lado. Ambos verdadeiros, ambos meus para decidir o que fazer com eles. Naquela noite, enquanto o sol sangrava dourado pelas persianas, caminhei pela casa novamente. O sofá encenado, o retângulo pálido na parede, o anel fraco no carpete onde uma árvore esteve. Cada detalhe me dizia a mesma coisa. Eles já haviam começado a me apagar. O e-mail não foi o começo, foi a confirmação. Parei no quarto de hóspedes, meio encenado para a fotografia de um corretor de imóveis. 3 sacos de doação estavam encostados na parede. Abri um. Meu casaco, aquele que Helena me comprou no inverno, em que o aquecedor quebrou, me encarava, dobrado ordenadamente, etiquetado para remoção. Internação para minhas roupas, internação para minha casa, internação para minha vida. Eles estavam me processando pedaço por pedaço. Fechei o saco e sentei-me na cama. As molas rangeram sob meu peso. Pressionei a bússola contra meu peito e ouvi. Seu tic-tac era constante. Minha respiração o seguiu. Internação podia ser a palavra deles, mas sobrevivência era a minha. A lição se instalou silenciosamente, da maneira como a sabedoria costuma fazer para homens da minha idade. Família não é definida por quem compartilha seu nome, é definida por quem compartilha seu silêncio quando esse silêncio pesa mais do que palavras. O e-mail de Mariana me dissera o que eu precisava saber. Meus filhos haviam trocado um pai por um passivo. Minha nora havia trocado respeito por eficiência. Eles haviam transformado sangue em processo. E percebi então que minha vingança não seria sobre raiva. A raiva queima muito rápido. Minha vingança seria sobre paciência, sobre evidências, sobre deixar suas próprias palavras pairarem no ar até que nem mesmo eles pudessem negá-las. Internação não seria meu fim. Seria o começo de um registro. Naquela noite, enquanto a casa se acomodava em seu ritmo silencioso, o iPad soou novamente. Outra notificação. O som foi agudo contra o silêncio, como um martelo em um tribunal. Não o alcancei imediatamente. Deixei-o ressoar na cozinha escura. O brilho se espalhou pela bancada como um sinalizador, iluminando cada canto de um cômodo que um dia abrigou risadas e agora abrigava julgamento. Finalmente, o peguei. Outro e-mail. Curto, direto ao ponto. De Mariana novamente. Precisaremos conversar sobre as contas. Contas, internação, prático, cada palavra empilhada como um tijolo em um muro que eu não pedi. Mas muros podem ser escalados, e eu tinha tempo, mais tempo do que eles acreditavam. Coloquei o iPad ao lado da bússola e do livro-caixa. 3 símbolos, 3 armas, tempo, verdade e paciência. O quarto escureceu ao meu redor, mas aqueles 3 brilhavam firmemente. Quando finalmente me deitei para dormir, a última coisa que ouvi não foi o zumbido de máquinas ou o toque de notificações. Foi a bússola, tic-taqueando fielmente, lembrando-me de que, enquanto ela se movesse, eu ainda não havia sido reduzido a uma internação. E naquele silêncio, prometi a mim mesmo, eles aprenderão a diferença entre papelada e um homem que se recusa a ser processado. Fim da história.